Olá, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao estudo da microsemiótica e terapia Flor de Íris. Esta noite nós vamos compreender um pouco melhor, principalmente o HPA, um eixo que trabalha e que nos revela principalmente os neuropeptídeos e neurotransmissores. Espero poder colaborar para o crescimento dos estudos da microsemiótica irídia e acredito que é possível, com meios de comunicação, encurtar distâncias. Antigamente, para se fazer 1000 quilômetros, um homem levava mais de um mês. Depois veio o navio a vapor, veio o automóvel, veio o avião, e o tempo se transformou numa quantidade menor. Mas o tempo no ser humano continua a martelar dentro dele e continua sem ele saber como se manifestar. E as novas comunicações, como computação, internet, faz o tempo voar mais rápido. Podemos aprender hoje, em 15 dias, o que na época de Cristo se levava no mínimo 3 anos. Por isso que o ministério dele foi um ministério de 3 anos. Hoje nós temos condições e capacidade mental, psíquica e física de aprender em 15 dias o que antigamente se levavam 3 anos para se aprender. Não adianta ter uma técnica de diagnóstico se você não tiver uma terapia para esse diagnóstico que foi realizado. É hora de analisarmos a íris e não de querermos tratar apenas das doenças. Muitas vezes nos assustamos e nos preocupamos tanto com a doença que nos esquecemos de analisar e consultar uma íris. A psiconeuroendócrino-imunologia é um novo ramo da ciência que vem para colocar luz na ligação, interligação entre corpo, mente e espírito. Não somos apenas um monte de carne e ossos. Somos, sim, seres que, desenvolvidos e evoluídos, temos um corpo físico que sofre devido às mazelas e decepções mentais e devido a um espírito que não se dignifica e não expõe a verdadeira missão dele. E esse novo ramo da ciência, chamado de psiconeuroendócrino-imunologia, estuda o ser humano em todas as suas etapas. É a ciência da medicina reconhecendo as emoções, a mente, o cérebro, o corpo e a espiritualidade. Então é muito importante nós observarmos e sabermos, quando tratamos uma pessoa, sobre o conhecimento da psiconeuroendócrino-imunologia. Hoje à noite eu vou falar para vocês de um caso, como está descrito aqui, as iniciais de uma pessoa, MRM, uma pessoa de 67 anos, 67 quilos, do lar, religião espírita. Eu sempre peço para se anotar nas fichas do paciente a religião da pessoa. A pessoa pode ser espírita, como essa, pode ser católica, evangélica. Cada um professa a sua fé. E cabe a cada um de nós, como profissionais da área da saúde, ou como pessoas, respeitar e conhecer a fé de cada pessoa. Nunca criticar. Segundo o relato da pessoa, imunidade baixa. A medula parou de produzir sangue.
né? Isso está relacionado junto aos glóbulos brancos. Os médicos ainda não estão descobrindo por quê. Diz que fisicamente está bem, não sente nenhum sintoma. O médico comentou que a medula dela está envelhecida. Eu discordo disso porque, se uma pessoa com 67 anos tiver com a medula envelhecida, todos deveriam estar com a medula envelhecida aos 67 anos. Mas por que algumas pessoas não estão? Ou muitas pessoas não estão? Então essa já vem a primeira contradição e a primeira área de pesquisa para se saber o porquê que isso, sendo uma realidade, diz que a medula está envelhecida. Já tirou, né, o líquido medular para exame e vão repetir isso novamente. Isso já vem de 2 anos para cá. Provavelmente a pessoa está sentindo alguma coisa, né, fora desse quadro, que não consegue ter uma saúde plena, tanto física como emocional, como glandular. Medicamentos que essa pessoa toma: levoide para tireoide, diabetes o Amaryl para diabetes e toma cálcio. Estão fazendo aplicação na barriga de eritromatrox. E o outro, ela não lembra o nome. Eu não me lembro nesse momento o significado ou qual que é essa terapia de eritromatrox. Vou estudar um pouco mais para saber sobre esse fato. O cálcio, nós devemos ter muito cuidado, porque dificilmente o cálcio é absorvido sozinho. O cálcio, para ser absorvido, ele precisa sempre de ter o magnésio junto. Então, sempre que se prescrever cálcio, se prescreve cálcio e magnésio. O cálcio sozinho tem uma dificuldade maior de absorção, tá? E como é uma pessoa que tem problema de tireoide, como está tomando levoide, tem que se ter um cuidado, porque senão esse cálcio sobrecarrega a paratireoide e vai se acumular na parte das juntas, provocando dores, enrijecimento, tá, dos tendões musculares, e a pessoa pensa que o cálcio, que a artrite que a pessoa possa estar desenvolvendo é por um outro problema. Nós temos excesso de cálcio e, principalmente, as pessoas que têm problema da tireoide, aumentando o consumo de cálcio, vão atacar também a paratireoide. Então, deve-se substituir, nesse caso, a ingestão de cálcio químico, ou que seja mesmo cálcio, poderia-se dizer, natural, que não seja em forma de cápsulas, mas sim que seja em forma de alimentos. Senão vamos aumentar um outro problema a mais. Essa daqui é a íris da pessoa, que estava na descrição anterior. Então, muito importante, quando vai se observar ou a pessoa traz uma disfunção que ela alega ser da medula ou uma patologia crônica, é necessário que nós façamos uma análise, principalmente no eixo hipotálamo, hipófise e adrenais. Esse eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, ele é responsável pela oxitocina. Nome um pouco até difícil de falar, e às vezes a pronúncia do alemão não é tão fácil, né? Oxitocina. É reconhecido a nível mundial como HPA, que, como eu falei agora, relação do eixo hipotálamo, hipófise e adrenais. Onde é que eu tenho o hipotálamo e a hipófise? Vocês podem utilizarem o programa IrisMake para que se tenha uma localização precisa do hipotálamo, tá? E no mapa, para quem não tem sistema de computação, no mapa de Jensen, abaixo do que se chama vitalidade, que hoje é reconhecido como hipotálamo, ao lado você tem GPITU, que é a abreviação de glândula pituitária. Glândula pituitária e hipófise é o mesmo órgão. Então, quem tem sistema de computação pode utilizar para localizar esses órgãos. E quem usa o mapa
observam das 12 horas, onde é que está escrito vitalidade, corresponde ao hipotálamo, e onde é que está escrito GPI, G, né? Glândula PIPUT, que a abreviação é pituitária, que é o mesmo que hipófise. E encontrar a adrenal nessa região inferior da íris, como saiu a seta aqui agora, nós vamos observar que aqui corresponde à região dos rins, e nós temos que ter muito cuidado em fazer análise, porque bem ao lado dos rins, ó, eu tenho a região das pernas. Aqui em cima eu tenho a coxa, região média eu tenho os joelhos e parte inferior eu tenho os pés. Os pés estão muito próximos aqui da região linfática, depois tem a circulatória e tenho a pele. Então, se eu tenho aqui a região dos rins, a parte superior dos rins, eu tenho as adrenais. Quando eu tenho esse eixo com sinais de intro ou extroflexão às 12 horas, a nível físico me indica um comprometimento do hipotálamo. Da mesma forma, na região da hipófise, eu posso ter uma introflexão ou uma extroflexão que me indica um comprometimento dessas duas glândulas. Se ao mesmo tempo, como nesse caso, eu tenho um raio solar e uma introflexão, que corresponde às adrenais, eu fechei um eixo que se chama HPA. Tá? Hipotálamo, hipófise e adrenais. Toda vez que eu tenho um comprometimento dessa área aqui, eu tenho uma diminuição do hormônios ou dos hormônios de oxitocina. E o comprometimento dos neuropeptídeos. Então é muito importante eu saber, eu entender e localizar com precisão o órgão que está comprometido. Então aqui eu já tenho um eixo que me provoca, que tem sinais de extroflexão, de introflexão, de raio solar, que provoca espasmos e contrações musculares a nível físico. A nível físico e psíquico, o hipotálamo corresponde à grande chave que me abre todas as outras glândulas e a hipófise que vai controlar o sistema glandular geral da pessoa. Então aqui, quando eu tenho esses três sinais, eu tenho sim um comprometimento medular cérebro-espinhal. É necessário em seguida eu observar e desenhar a localização precisa da banda do sistema nervoso autônomo, que pode ser contraída, normal ou dilatada. Ter o ângulo de Fuchs elevado ou o ângulo de Fuchs baixo. Então, depois dessa definição que eu tenho da banda do sistema nervoso autônomo, eu vou ter a localização precisa dos órgãos e os sinais que mais me chamam a atenção. Nós estudamos no primeiro módulo sobre constituições, os sinais das constituições e o significado de cada sinal e a importância de cada sinal. Aqui nessa parte, se você observar com atenção, ó, eu tenho uma lacuna a aspargo. Mais à frente eu vou colocar o significado para vocês do que é, para que nós recordemos o que é a lacuna a aspargo. Depois, na região linfática, eu tenho pontos de defeitos. Nós estamos acostumados a observar na região linfática, normalmente o rosário linfático. Essa pessoa apresenta pontos de defeitos na região linfática. Pode confirmar aqui comigo. Eu isolei eles para que a gente pudesse observar. Então, o que significa uma lacuna aspargo? Pontos de defeito, sabemos que é a destruição do tecido, certo? Eixo hipotálamo, hipófise e adrenais. Banda de sistema nervoso autônomo contraída com ângulo de Fuchs baixo. Pupila em miose. Ainda precisamos definir a OPI dessa pessoa, que será mais à frente. Má circulação, isso aqui não é gerotoxon.
O gerotoxon, ele é um sinal de cor branca, leitosa, e que fixa sobre a íris, embora não seja um sinal da íris. Observe que esse sinal de má circulação, ele vem se mostrando esfumaçado e não apresenta, principalmente, a junção ou sendo leitoso sobre o tecido irídeo. Então, não é um gerotoxon. Ok? As perguntas, pessoal, que estão chegando, eu vou responder mais à frente, quando eu terminar de discorrer sobre esse caso dessas íris aqui. Essa foi uma íris direita. Agora vamos para a íris esquerda. Da mesma forma, o que chama mais atenção? Qual que é o grau de importância de cada sinal? Eu tinha na íris direita uma lacuna aspargo. Na íris esquerda, eu tenho uma lacuna alança. Ao lado dessa lacuna alança, eu tenho uma psora com um ponto de defeito dentro dela. Acompanhe pelo mouse. Eu tenho uma psora. Dentro dessa psora, eu tenho um ponto de defeito. Acima da psora, eu tenho uma lacuna alança, provocando uma introflexão na idade de 11 anos. Do lado oposto, na mesma direção, eu tenho outra lacuna alança. Sabemos de antemão que a psora provoca contração mesenquimal, dificultando principalmente a desintoxicação do organismo, a desintoxicação intracelular. E o ponto de defeito é um sinal de destruição do tecido. Isso é muito importante observarmos. Novamente, confirmando lacuna lança, dos dois lados, a psora com ponto de defeito que eu acabei de comentar com vocês, e novamente a lacuna lança. Observe o percurso da banda do sistema nervoso autônomo. Apresenta um ângulo de Fuchs baixo, banda de sistema nervoso autônomo contraída, pupila em miose. Observa que o ângulo de Fuchs dá uma leve elevação na parte superior, região cerebral. Aqui eu tenho uma estroflexão na parte das 12 horas, que me indica um momento de concepção difícil. E novamente aqui já cai na glândula da hipófise. Na íris anterior, vocês recordam que eu tinha na adrenal um raio solar. Aqui eu tenho radial e rompimento do anel tetânico, de coloração esbranquiçada. É muito importante recordar das cores dos anéis tetânicos. As cores claras me indicam uma pessoa determinada. As cores escuras dos anéis tetânicos me indicam uma pessoa exaurida. E é muito importante também observar a localização dos anéis tetânicos, que pode estar para a área periférica, como para o interior da íris. Todo sinal que vai para o interior da íris, próximo à pupila, me compromete principalmente o sistema nervoso central. Como você pode observar aqui, essa lacuna alança, que faz uma introflexão, cortando a banda do sistema nervoso autônomo. Aqui, nessa área da banda do sistema nervoso autônomo, nós estudamos principalmente a epigenética, a história de vida da pessoa e suas carências de acetilcolina ou noradrenalina. Na região do hipotálamo, hipófise e adrenais, no eixo HPA, nós observamos o sistema glandular, como no caso dessa pessoa que tem diabetes. Muito importante, porque faz parte da terapia da íris a nutrição para cada constituição. Observe que eu tenho uma coloração marrom, que me mostra um tecido de fundo de coloração azul, visto com muita facilidade.
Então, aqui me indica uma constituição mista biliar. Novamente, fazendo o exemplo e fechando a banda do sistema nervoso autônomo para ter a diferenciação dos órgãos. Recorde que eu falei anteriormente sobre as lacunas e o porquê que me chamou a atenção e o eixo hipotálamo, hipófise e adrenais. O que é uma lacuna Aspargo? Vamos só recordar, porque isso foi estudado no primeiro módulo, né? Que foi descrevendo como é a forma dela, como que ela se forma, tá? Se ela está provocando introflexão ou extroflexão. A lacuna Aspargo é índice de predisposição carcinomatosa e vai atingir a parte inferior do organismo. Uma pessoa pode não ter sintomas nenhum e tendo esses dois tipos de lacuna que nós estamos observando, a lacuna Aspargo mais a lacuna Lança, ela tem um desenvolvimento de oncologia. E, dependendo da orla pupilar interna dela, da genética dela, mais o gatilho que pode disparar devido a traumas e choques, vai ter um período que ela vai desenvolver essa patologia devastadora. Lembro, um microciometista tem que ter uma memória fotográfica. Na íris direita, parte superior, lacuna Aspargo. Aqui eu estou dando alguns exemplos de várias lacunas Aspargo. Por exemplo, essa daqui, ó, sai um raio solar e tem a forma de um aspargo. Elas se encontram prevalentemente nas zonas da hipófise, epífise, útero. São sinais de cistos e neoplasias no sistema sexual. Então tem que se observar quais foram as cirurgias que a pessoa fez. O início da alteração de qualquer forma é sempre a nível do lóbulo anterior da hipófise, independente da sintomatologia que a pessoa tem. Lacuna Aspargo. Olha o grau de gravidade. Nós temos já definidos e estudados 23 tipos de lacunas. As lacunas que mais causam problemas são as lacunas Aspargo. Isso aqui já está em outra localização. Lacuna Aspargo. Novamente, ela vai estar sempre independente da posição dela. A região, tá, vai corresponder à hipófise e epífise. A destruição desse sistema glandular. Aqui são colocações que eu faço, que eu utilizo em clínica praticamente todos os dias. Ó, onde é que nós vamos achar agora uma outra lacuna Aspargo? Ela estava escrita ali, ó. Não existe no corpo humano algo que seja sempre da mesma forma, nem na íris. Então eu tenho que observar as diferenciações que tem, sendo sob uma base única. Parte inferior, mais uma lacuna Aspargo. Todas elas estão relacionadas com a parte de adenocarcinoma. Nesse caso aqui, por exemplo, uma pessoa com problemas de câncer no útero. Tá? Novamente. E agora vamos à lacuna, a lança que estava na íris esquerda. De acordo com a escola alemã, é um nítido índice de adenocarcinoma. Nós colocamos aqui a escola alemã, porque a escola alemã foi a primeira a descobrir e estudar esse tipo de lacuna. Então, sempre que se faz um trabalho, vai se buscar os pioneiros, os descobridores, e em cima disso vai se aprimorar. Então, sempre estamos lembrando que, como temos muito material da escola americana de Jensen, temos da escola alemã, temos da escola italiana de Riese, nós temos a escola russa, e dentro de tempo e espaço, muito se descobre, às vezes em países e continentes distantes e diferentes,
que depois é partilhado em todo o mundo. Então, adenocarcinoma, e vocês recordam que na íris direita apresentavam pontos de defeito no sistema linfático? Então, eu tenho um sistema linfático sendo destruído. E também nós tínhamos uma psora com ponto de defeito. Ok? Aqui está a lacuna, a lança. Normalmente ela está relacionada com um trauma de morte, um trauma de perca de um familiar muito próximo. Eu tenho observado muito a relação de perca de filhos, ou mesmo na perca de avós, quando a pessoa é muito ligada. Então é um trauma muito profundo, como se a pessoa sentisse aquilo cortar a vida dessa pessoa. Tá? Então, lacuna, a lança. Quanto mais escuro é um sinal e mais profundo é esse sinal, maior é a gravidade dele. Recapitulando, constituição mista biliar, lacuna aspargo, eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, aonde nós temos um grande problema aqui desses 3 pontos que têm esses sinais. Eu poderia ter uma pessoa que só tivesse um sinal no hipotálamo, ou só na hipófise, ou só na adrenal. Essa pessoa tem um sinal no hipotálamo, hipófise e adrenal. Então ela forma um eixo. Além dos achatamentos pupilares, isso vai me somar numa diminuição de células natural killers e também das células T e sistema imunológico, junto com uma lacuna aspargo. Então eu estou tendo destruição de tecido, carência de noradrenalina e sistema glandular completamente comprometido. Tá certo? Observe sempre com atenção. Vão pensando aí vocês para me responder qual que é a orla pupilar interna dessa pessoa. Tá? Quando eu bato a fotografia, para a gente observar o que é a orla pupilar interna. Aqui estão as lacunas, a lança, recapitulando, psora, ponto de defeito dentro da psora, ao lado da lacuna lança, na parte externa, uma mesma repetição. Novamente, você observa aqui onde é que eu estou com o mouse, uma estroflexão, que vai provocar um comprometimento da hipófise e uma concepção difícil. Depois eu tenho uma introflexão, aonde me indica que o parto da pessoa foi difícil. Ela tem uma banda de sistema nervoso autônomo com ângulo de Fuchs baixo, com excesso de intro e estroflexão, me indica que era uma pessoa que tinha muito medo dos seus genitores e provavelmente um deles, quando eu tenho esse excesso de intro e estroflexão, comprometimento do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que um dos genitores provavelmente tinha o vício do álcool. E era uma pessoa muito agressiva com seus filhos, tá? E com a esposa ou com o esposo. A pessoa pode ter um problema de alcoolismo, não só o homem, mas pode ser uma mulher também. E todos os filhos ficam muito apreensivos e com muito medo. Vamos observar agora qual que é a OPI da pessoa? Entenda o seguinte, eu peguei essa íris do PowerPoint, recortei ela, diminuí, selecionando somente a área da pupila e OPI, porque quando eu olho ela por completo, me gera uma certa dificuldade de entender. Eu poderia pensar que era uma 3, uma 2. Então, depois que eu fiz o corte na íris, eu aumentei para observar só a pupila. Aqui eu tenho hiperatividade
de melatonina, aqui eu tenho anergia, aqui eu tenho hipoatividade, então eu tenho uma pupila, uma OPI que trata o DNA da pessoa, tá? De OPI 5, que é uma gonádica. A íris esquerda, da mesma forma, anérgica, hipoanérgica, 2 e assim sucessivamente. Só para vocês recordar e para vocês observar como o que está acontecendo com a pessoa hoje é consequência da genética, do fenótipo e da epigenética. A OPI 5, que nós estudamos no segundo módulo, corresponde a uma diátese diabético gonádico. Tem carência de oligoelemento, OPI 5, master, na medicina chinesa é terra, órgãos de choque genético, estômago e baço e pâncreas. Vou retornar aqui para vocês para esse fator. É possível a íris ser curativa e preventiva? Sim. Do que essa pessoa está tomando medicação? Amaryl para diabetes, levoide para tireoide. Qual que é a orla pupilar interna dela? Vamos voltar lá. OPI 5, recorda? As lacunas são sinais de destruição de vários tecidos, mas as lacunas nos levam também, e isso é comprovado, à diabetes. Então aqui eu tenho uma diabetes fenótipica e uma diabetes genética. É possível nós ajudarmos essa pessoa na disfunção cérebro-espinhal medular que essa pessoa tem? Se nós tivéssemos atendido essa pessoa há 25 a 30 anos atrás, seria possível evitar a diabetes tratando com a OPI correta? São perguntas que nos fazemos. Mas hoje não é só questão da diabetes. Volto a recapitular. Cérebro medular, comprometimento do eixo hipotálamo, hipófise e adrenais, OPI 5, baixo ângulo de Fuchs, banda de sistema nervoso autônomo contraída com ângulo de Fuchs baixo. Qual que é o tratamento para a recuperação dessa pessoa? Lembrando sempre que o tratamento é seguido de acordo com a análise irídea e o que a íris está revelando. Nós não tratamos sintomas, nós tratamos a doença. Mas para tratar a doença, tratamos o doente. Em muitos casos, em algumas situações, dentro de um tratamento, eu posso utilizar um medicamento sintomático, sim. Por exemplo, nos casos de dores reumáticas, fibromialgia, cefaleias e dores em geral no corpo muscular, vocês sabem melhor do que eu que o único remédio natural, que é o Vital Hyper, ele tira a dor em no máximo 24 horas, sem apresentar efeitos colaterais dos corticoides. Aí é sintomático. Mas eu vou sempre tratar a pessoa de acordo com a íris. Então, o primeiro ponto é observar no seu mapa a região que você habita e saber qual que é a melhor nutrição constitucional irídea para, neste caso, que é uma constituição mista biliar. Quais são os chás? Quais são os sucos? Quais os melhores alimentos para essa pessoa? Vocês possuem um mapa onde, na parte de trás, dá uma sugestão com o nome de vários chás. Aqueles nomes dos vários chás não é para utilizá-los todos de uma vez. Ali uma sugestão, aonde uma semana eu uso um tipo de chá, outra semana eu uso outro tipo. Quais são os chás, as plantas mais fáceis de se encontrar na região em que você mora?
Não é? Às vezes tem uma planta que dá bem em Santa Catarina, mas não dá no Nordeste, ou não dá no Norte. Então, ali é uma sugestão de chás, junto com alimentação e sucos, que começa a trabalhar o fenótipo da pessoa. Então, nós atuamos junto, quando a pessoa sai da consulta, ela já está levando por escrito, no teu bloco de recomendação, no teu bloco receituário, você vai escrever para essa pessoa qual que é a nutrição para ela, quais os melhores alimentos. Eu me confundo muitas vezes, a nutrição é a área do nutricionista. O microciometista irídio indica determinados alimentos, plantas e sucos, e sendo necessário, ele encaminha para um nutricionista quando requer uma alimentação ou uma dieta adequada para aquele problema. Mas, no mínimo, o base. No caso dessa íris que nós estudamos agora, a OPI dela é a OPI 5, diabético gonádica. Ela precisa do master, por quê? Recorda o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais, o maior número de sinais na parte superior da íris. Para aqueles que já fizeram o curso por completo, e no próximo módulo nós vamos estudar sobre superego, ego e id, parte psicológica da pessoa. No nível 2, nós já estudamos a espiritualidade e a consciência da pessoa. Qual que é a carência que a pessoa tem de amor na vida dela. Quem tem o maior número de sinais na parte superior da íris tem carência de amor filias. Então, nós precisamos conhecer sempre o ser humano e tratá-lo por completo. Então, esse é o motivo do Master. Oxigênio Plus, desintoxicação física, libera apoptose celular física e traumas físicos. Entenderam? Por que eu estou prescrevendo junto o oxigênio? Você lembra que essa pessoa, a parte inferior da lacuna lança, ela apresenta uma psora com ponto de defeito? A psora me indica contração mesenquimal, e se eu não oxigenar, não adianta eu passar a OPI 5 e o Master. A absorção será mínima. Tratamento caro é tratamento mal feito. Tratamento barato é tratamento que resolve, tratamento bem feito. Tanto por parte do profissional da área da saúde que prescreve, como da adesão do paciente em fazer o tratamento corretamente. Proteção e equilíbrio, que é um equilibrador neuropeptídico e neurotransmissor qualificado. Por quê? Por causa que o ângulo de fluxo dessa pessoa é baixo. Então, ela apresenta baixas defesas psíquicas e físicas. Tá? Portal do tempo, que vai dar velocidade de absorção do tratamento a nível físico, liberar a apoptose celular emocional devido às introflexões que ela tem. Neuroacústica, eliminando o estresse e expansão mental em dias alternados. Existe uma neuroacústica que é falada e uma que é só musicada. São 2 CDs diversos. Então, dou para essa pessoa ouvir em dias alternados. À noite, a hora que ela deita para dormir, depois que fez tudo o que tinha que fazer, ela vai fazer a massagem, nesse caso, na região do timo, com o Gel Master e com Gel Master na área do timo e entre as sobrancelhas para atuar diretamente no hipotálamo e hipófise. E quando ela faz a massagem no timo, existe um canal que já toca diretamente também a parte da adrenal, junto com a neuroacústica. A pessoa deve, inclusive, explique ao seu paciente que ele faz essa massagem no máximo 30 segundos, com o seu CD ligado, e não se preocupe em ouvi-lo. Ele pode pegar no sono automaticamente, porque o cérebro, no sono REM, tá certo? Ele vai atuar durante os primeiros 40 minutos, porque da pessoa está naquele sono superficial e tudo que está ocorrendo, que ela está ouvindo, vai registrar e vai passar durante a noite por todo o corpo dela.
Também aqui entre o portal do tempo, neuroacústica e gel, ocorre um processo interessante que se chama RAM, registro de memória automática. Quando eu faço esse processo do gel, portal, da neuroacústica corretamente, o meu organismo físico, mental, emocional e espiritual, ele vai reinterpretar, tá, o que foi que aconteceu. E é muito importante, muito interessante, porque daí a pessoa começa a transformar a vida dela. Estão entendendo, pessoal? O gel que eu acabei de falar, cogumelo real para aumentar o sistema imunológico dela. Por que aumentar esse sistema imunológico? Porque ela está tendo deficiência de células natural killers, ela está tendo deficiência de glóbulos vermelhos, ela está produzindo praticamente e somente glóbulos brancos, deficiência de células T, timo atrofiado, tá? Compressão que você vai observar nos achatamentos que tem na pupila, que corresponde à área da coluna, na lombar, na lombar 11ª, tá? E na região de cóccix. Então, aqui é muito importante isso, eu aumentei a dose de 2 cápsulas para 3 cápsulas ao dia. É uma pessoa muito sensível, não pode fazer força nesse momento. Então, é muito importante aqui exercícios respiratórios. Se a pessoa não gosta ou não tem yoga na cidade que ela faz, ensina a pessoa no teu consultório a respirar 3 minutos de manhã, 3 minutos à tarde e 3 minutos à noite. Pede para ela sentar em posição reta, ereta, inspira pelas narinas contando de 1 a 4. Você pode fazer isso do outro lado da tela, pode me acompanhar junto. Vamos lá, ó. Segura 4 e expira pela boca de 1 a 4. 3 minutos de manhã, 3 minutos à tarde, 3 minutos à noite. Sempre lembrando, de 1 a 4 inspira, de 1 a 4 segura e de 1 a 4 expira. Inspirando pelo nariz, segurando e expirando pela boca. Esse processo de inspiração, de respiração, junto com o Oxigênio Plus, vai limpar aquela área da região linfática que apresentava os pontos de defeito e vai potencializar principalmente a ação do oxigênio na área das psoras, ok? Observa tudo que a Iris está falando para nós. A aplicação do gel profissional polifórmico na C7 e C8. C7 é uma introflexão que ela tem da lacuna lança. C8 é a idade atual que a pessoa está vivendo. Certo? Massageia toda a vértebra com gel profissional e coloca a esfera de prata na parte superior da vértebra, que corresponde ao superego. Na C8, na parte média do ego, porque é a idade atual que a pessoa está vivendo. E aqui gera esperança. A pessoa tem vontade de viver. Ela começa a encontrar um ponto de vida para ela. Então, esse é o tratamento que eu prescrevo, nesse caso crônico, do que estava acontecendo com a pessoa. Isso aqui é material de trabalho de todo profissional. Ele deve ter no seu consultório e fazer a aplicação no dia, tá, do gel polifórmico das vértebras que apresentam, a da vértebra que apresenta maior introflexão, da idade atual, e no timo, e depois a pessoa continua fazendo em casa. Então, o gel polifórmico que você está vendo aqui, geopoliformia, mais esferas de prata, deixa eu só puxar aqui, mais esferas de prata,
micropólio branco é material de atuação no consultório. Eu sempre tenho também no consultório, o meu acabou aqui agora. Não, eu lembro que hoje de tarde acabou e eu joguei fora aqui no lixo. Eu sempre tenho proteção e equilíbrio, porque em muitos casos de uma pessoa estar nervosa, ansiosa, passando mal, que você tem que dar uma notícia ruim, você dá 8 gotinhas para ela no consultório, tomar com um pouco d'água, e ela começa a ter uma percepção melhor. Tá certo? Então, pessoal, esse aqui é o tratamento que se tem para casos de patologias medulares. Ok? Nossa, primeira vez que vi uma OPI 5. Legal, então já matamos a curiosidade de ver uma OPI 5. Posso até voltar lá nela novamente para que vocês observem como ela é. Tá? Creio ser OPI 2. Em achatamento pupilar, na nasal, indicando tratamento das vértebras C7 e D12, creio ser isso. Analisa a íris, a OPI, com cuidado e aumente que você vai confirmar que é a OPI 5. Ok? Quando a pessoa apresenta essas lacunas com tendência à oncologia, é possível reverter essa tendência com o tratamento flor de íris? Sim, é possível. É possível reverter quando se prescreve uma parte corretamente. Eu sempre quero lembrar para vocês essa parte aqui. Ó. É composto de observação da íris, nutrição constitucional, a OPI correta, tá? O toque correto na pessoa, os exercícios para a pessoa. Não se trata uma pessoa pela metade, se trata uma pessoa por completo. Tá certo? A partir desse mês, hoje é dia 3 de maio, eu estou dando essa aula para vocês hoje. Vou voltar a dar uma próxima aula só no mês de junho. Eu estou com muito trabalho, tenho um atendimento hoje, a minha fila de espera aqui é em torno de 36 dias. Recebi um convite para estudar na Universidade de Roma, junto com a microsemiótica irídia e neurociência. É incrível tudo o que vem acontecendo, não só na minha vida, mas o que tem transformado a terapia flor de íris e a microsemiótica irídia, principalmente no fator de pesquisa. Então, infelizmente, eu não vou poder estar todas as semanas com vocês, uma por causa do grande número de atendimento que eu estou tendo, outra porque eu estou preparando material de defesa, de tese, na Universidade de Roma, que eu devo passar o ano que vem, o ano inteiro lá. Quando acabam os cursos esse ano aqui em setembro, eu já estou viajando direto para a Universidade de Roma. Eu tenho o prazer de estudar nessas universidades, nessas, porque eu falo assim, tanto a de Roma como a de Pádua, que são uma das universidades mais antigas do mundo. E proporcionar esse conhecimento e eu fazer parte dessas pessoas e mostrar o trabalho que está sendo feito. Então, cada vez que passa, a nossa responsabilidade aumenta mais. Microsemiótica irídia, e muitas pessoas me ligam aqui, eu dificilmente às vezes consigo atender no telefone, às vezes escuto o pessoal falar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. É uma função de profissionais da área da saúde com formação de base e conhecimento de ciências da saúde. Por exemplo, psiconeuroendocrinologia, neuropeptídeos, eixo do estresse, noradrenalina, acetilcolina e assim sucessivamente. Se eu posso dar uma dica boa a vocês, é estudar e analisar. Eu tenho observado que muitos colegas têm uma preocupação muito grande, igual essa pergunta foi feita. É possível reverter a tendência com tratamento flor de íris? Sim. A partir do momento que se faça uma consulta, saber o grau que a pessoa está de patologia
saber o que ela precisa, se é do tratamento anterior que foi passado, se é outro tipo de tratamento, dosagens que podem ser mudadas. Tá? Então, existe uma terapia, aliás, primeiro existe uma análise, para depois ter a terapia, e terapia correta. Ok? Então, pessoal, espero a partir do próximo ano, então sendo até setembro estou no Brasil, a partir de setembro eu viajo para a Universidade de Roma, retorno em novembro para o congresso que nós vamos ter aqui em Canoas. Já está confirmado esse ano a doutora Dânia Dedéia, que sempre fez as traduções junto aos colegas italianos. Ela é fisioterapeuta e naturopata com diploma reconhecido na Inglaterra e no Brasil. Tá? Ela vai nos trazer todas as novas descobertas do cérebro medular e como atuar nessa área. E a princípio está confirmado o Dr. Jonas, que é ortomolecular, tá? Médico ortomolecular, me esqueço uma outra especialidade dele, e assim sucessivamente. Nos dias de novembro, aquele que puder ter a possibilidade, nutrólogo, isso, tinha me esquecido da palavra aqui. Grande abraço para você, Dirce. Então, cresce dia a dia. Eu me lembro que eu comentei com vocês que de 2015 para frente, somente o terapeuta que não tinha formação não faria mais os cursos de microsemiótica irídia. Então, teve várias oportunidades antes. Esse ano 2015, todos os que fazem curso têm que ter área de formação na área da saúde. E provavelmente a partir de 2016, 2017, os cursos de microsemiótica irídia serão ministrados dentro da faculdade nas ciências da área da saúde. Então, pessoal, terapeutas, caros colegas, volto mais uma vez a dizer, estudem, 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 para saber e para poder prescrever medicamentos de qualidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Acredito ter ficado esclarecido esse caso que eu mostrei anteriormente das íris. Algum comentário, alguma coisa? Esse final de semana nós vamos ter o terceiro módulo.